Olá, meu amado, graça e paz. Hoje falaremos sobre arrependimento. Alguém já te pediu perdão e você ficou na dúvida? Será que de fato o perdão foi genuíno? Ou foi um perdão meia boca, um perdão só para poder amenizar as consequências do pecado? É sobre isso que falaremos e gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo aqui em várias passagens. E o primeiro ponto, para identificar se a pessoa de fato ela pediu perdão de coração, é que ela confessa o seu pecado com tristeza. Ela se humilha, ela realmente se pronuncia, ela abre a boca para confessar a sua maldade e ela não encobre a sua transgressão. A Bíblia diz em Salmos 32:5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A palavra confessar significa declarar, não ocultar. Ou seja, se alguém está te pedindo perdão, essa pessoa tem que te pedir perdão e dizer o que fez. E com detalhes. A pessoa diz, me perdoa por tudo que eu fiz contra você. Isso é muito vago. Confessa. A Bíblia diz, inclusive, para receber perdão de Deus, você tem que confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É 1 João 1,9. No entanto, se é condicional, se confessarmos, se declararmos, a minha maldade não encobri. Olha, eu gritei, eu fui desonesto, eu roubei, eu fui infiel, conta o seu pecado e pede perdão a Deus e pede perdão ao próximo. Quando alguém vier para você te pedindo perdão, porque parece que está virando moda agora, de pessoas que vêm, pedem perdão, só que nem falam sobre o quê. E aí a pessoa que supostamente está perdoando nem sabe de qual pecado está se tratando. Isso é feio, isso não é bíblico, isso não é arrependimento genuíno, está longe de ser. Para ser arrependimento, a pessoa tem que confessar com tristeza o pecado que cometeu. Eu já me deparei com casos como pastor que a pessoa, o jovem, o adolescente, mandado pelo pai, mandado pela mãe, chega para pedir perdão para outro jovem, perdão, sem humildade nenhuma, ou seja, sem humilhação, sem tristeza, não foi voluntário, não foi espontâneo, está longe de ser um arrependimento verdadeiro. Imagina a situação aqui, quando uma pessoa também não confessa. O marido, num caso hipotético, ele é infiel à esposa e aí começa ali a ter um remorso, não arrependimento. E ele, para aliviar a consciência, ele se aproxima da esposa e diz, meu bem, eu quero ser um marido melhor. Por favor, você me perdoa de tudo de ruim que eu fiz contra você? A esposa, é claro, eu te perdoo, mas ela nem sabe o que de ruim. A pergunta seria, o que de ruim você fez contra mim? Para que ele pudesse falar. Ele está sendo um cara de pau, porque ele não confessou. E a Bíblia diz que tem que confessar o pecado. Esse é o primeiro ponto. Sujeitos a perdão. Perdão pelo quê? Deixa a pessoa, porque isso tem a ver com uma humilhação. A pessoa com tristeza. E sobre tristeza, a Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza. A tristeza de Deus, ela se transforma, a consequência dela é a salvação. Agora, a tristeza do mundo, ela gera morte. Então, não adianta também a pessoa chegar com cara tristonha, até com lágrimas de crocodilo. Se a pessoa de coração não se arrependeu, não é uma evidência. Por exemplo, nós temos na Bíblia Pedro e temos Judas. Ambos, eles cometeram pecados gravíssimos contra o Salvador. Ambos ficaram tristes, ambos choraram, ficaram pesarosos. No entanto, Pedro, ele se arrependeu, ele se aproximou de Jesus, ele morreu por Jesus, ele viveu todos aqueles dias por Jesus. Agora, o que Judas fez? Judas, ele saiu para se enforcar. Atitudes diferentes, sentimentos parecidos, tristeza, mas uma tristeza que
vem de Deus e produz salvação, produz realmente redenção, e ali nós temos a de Judas, que operou a morte. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa busca, na medida do possível, reparar o dano que fez, o mal que fez. Tem gente que pede perdão só para não receber a consequência, ou para poder aliviar a pena. Dificilmente ela vai admitir o que fez. O nobre é quando a pessoa ela nem foi pega, ela nem foi descoberta, mas por uma razão de consciência para com Deus, ela diz, eu tenho que me entregar. Se às autoridades, às autoridades. Se é uma conversa com o pai, com uma conversa com a mãe, com o pastor, com o marido, com a esposa. Por quê? Porque ali tem uma tristeza vinda de Deus que opera a salvação. Essa é uma atitude nobre. Infelizmente, pouquíssimas pessoas fazem assim. A maioria acaba admitindo ou pedindo perdão depois que tem os fatos. E contra fatos dizem que não há argumentos. Eu já vi pessoas chorando, dizendo que não fiz isso, não fiz aquilo outro. E depois, não passou muito tempo e as provas estavam ali, com fotos e vídeos e tudo mais, e a pessoa teve que engolir tudo aquilo. Bom, Zaqueu, lembra da história de Zaqueu? Zaqueu foi um homenzinho, a Bíblia diz que era chefe dos publicanos, era um homem rico, publicano já era rico, o chefe dos publicanos era mais rico ainda, trabalhava na recebedoria, como se fosse o diretor da Receita Federal, só que ali havia corrupção, porque eles pegavam valores acima do que era digno e por isso eles eram mal vistos pela sociedade, eram vistos como ladrões. E ele diz no seu arrependimento o seguinte: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele realmente havia se arrependido, a consciência dele havia pesado, o coração dele estava dizendo, olha, do jeito que está não dá. Ele não simplesmente pediu perdão, vai daqui para frente. Ele tem condições, o que ele fez? Olha, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E o que eu defraudei, o que eu roubei das pessoas, o que eu cobrei injustamente, eu vou pegar, se eu peguei 10, eu vou devolver 40. Eu vou devolver 4 vezes mais. Isso de acordo com a lei da época também. Mas ele limpando a sua consciência, buscando reparar o dano. Quando a pessoa te pede perdão e fica por isso mesmo, e ela não quer te indenizar, não quer ressarcir, não quer de alguma forma compensar o mal que fez, não foi perdão genuíno, não foi perdão verdadeiro. Pode desconfiar, sim. Você não pode julgar, mas você pode suspeitar, você pode desconfiar. Terceiro ponto, a pessoa aceita as consequências do pecado. A pessoa está disposta a confessar o pecado mesmo em face a consequências graves, incluindo a disciplina da igreja, ter que ir para uma prisão ou ter o seu casamento dissolvido. Porque ela reconhece a sua maldade e sabe que tem um preço, que não dá para escarnecer, o que a pessoa planta, a pessoa colhe. E que a outra pessoa, talvez ela não tenha maturidade nem sequer para perdoar. E que há consequências graves. Uma pessoa que sente a sua miséria, que pede perdão, ela aceita. Ela aceita o castigo que lhe é justo. Nós temos, por exemplo, uma prova do malfeitor na cruz, aquele que foi crucificado no mesmo dia, na mesma tarde que Jesus Cristo. Um dos malfeitores, havia 2. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um estava zombando de Jesus. Falei, isso é bom mesmo? Desce e tira nós também. Respondendo, porém, o outro, é isso que eu gostaria de mencionar, repreendiu dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, presta atenção, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Esse foi salvo. Para se ter uma ideia, no versículo seguinte, eu estou em Lucas 23, do 39 ao 43, agora lendo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse malfeitor, esse bandido, ele reconheceu a deidade de Jesus. Ele reconheceu que era um pecador.
E ele aceitou a condenação na cruz do Calvário, porque ele disse, olha, é justo. Os nossos feitos fizeram por merecer. Ou seja, eu sou digno da crucificação. Essa é uma pessoa, a atitude de uma pessoa que se arrepende, que entende o peso do pecado e que pecado traz consequências. Então, quando uma pessoa, ela de verdade, ela se arrepende, ela não tem problema. Ela se entrega, se for necessário passar um tempo na cadeia, se necessário pagar uma fiança cara, responder processo, se for necessário, às vezes perder o casamento, fala, puxa, eu traí, fiz isso, isso e aquilo, eu não sou digno de ser seu marido, não sou digno de ser sua esposa, eu rogo o seu perdão, mas eu entendo que talvez você não vá me perdoar, não vá aceitar continuar comigo. E a pessoa se humilha, ela abaixa a cabeça. E não fica cobrando que o outro a perdoe. Porque tem gente que faz essa chantagem emocional. Eu pequei, mas a Bíblia diz que você tem que me perdoar. Calma, uma pessoa humilde que se arrependeu, ela não vai cobrar a maturidade da outra de que instantaneamente ela lhe conceda o perdão e a graça. É diferente, é muito diferente quando uma pessoa de coração ela está arrependida. Em quarto ponto aqui para concluirmos, a pessoa arrependida, ela muda o seu comportamento. Ela deixa de ser uma metamelomai para ser uma metanoia, que é aquela mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Do contrário, apenas remorso. É um lamento, é um pesar pela consequência do erro, pela consequência do pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, e eu termino, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você busca a misericórdia de Deus? Ok, você tem que confessar, encobrir, não dá. E você vai se contaminando, sua alma vai sendo manchada, a sua consciência vai sendo maculada e você não tem mais uma boa consciência. Então não adianta, fica muito caro. O preço de manter um pecado oculto é caro, é muito caro e vai te levando à morte. Então, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas confessa e deixa. Aí você alcança a misericórdia, você muda de atitude. Eu fazia isso, agora eu não faço mais, eu não quero fazer isso mais. Eu era um alcoólatra, eu me arrependi disso. A maior prova que você se arrependeu é que você está longe da bebida alcoólica, longe dos bares. Se você era um fumante e você viu que aquilo ali era um vício, que você estava sendo dominado por ele, falei, não, a maior prova que você se arrependeu é você abandonar e ficar longe de tudo aquilo que te afasta de Deus. Por quê? Porque você mudou de atitude, mudou seu comportamento e entende que quando você peca, você está ofendendo a santidade e a majestade de Deus através do pecado, da iniquidade, porque Jesus teve que pagar um preço muito caro para perdoar os nossos pecados. Então nós devemos viver em santidade todos os dias da nossa vida. É claro que nós não estamos imunes ao pecado, mas o pecado já deixa de ser um estilo de vida para ser um erro de percurso. A gente pede perdão e vai para frente. Sempre lembrando que Deus está ali pronto para poder nos perdoar, mas o nosso coração tem que ser íntegro. Nós devemos nos humilhar, confessar o nosso pecado, de boca e de coração. Precisamos ter um comportamento que diga, olha, arrependei-vos. Uma das coisas que João Batista ele colocava como requisito ou pré-requisito para o batismo era que eles pudessem produzir frutos dignos de arrependimento e não simplesmente de boca para fora. Como está a sua vida? Você realmente tem se arrependido dos seus pecados? Quem olha para você vê que realmente você mudou de vida? E eu pergunto, as pessoas que te pedem perdão, elas pedem perdão genuinamente? Quando você pede perdão por quê? O que está motivando você a pedir o perdão? Uma conveniência? Uma delação premiada? Ou porque você sabe que quando você pede perdão, você está limpando a sua vida dos seus pecados e alcançando graça diante de Deus para poder glorificá-lo aqui na terra. Então que essa palavra te alcance e que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai amado, obrigado, muito obrigado porque o Senhor nos dá o perdão dos pecados através de Jesus. Muito obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor está
ali pronto para poder nos lavar de todos os nossos pecados. Obrigado, ó Deus. E ajuda-nos a sermos íntegros, a nos arrependermos genuinamente. Senhor Deus, por favor, abençoe. Não queremos carregar pecados, queremos sim derramar diante do Senhor toda a tristeza para que possa produzir frutos, Senhor, de salvação. Que pessoas sejam abençoadas. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor